Bom dia, meninos e meninas dos nonos anos. E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam super bem, naquele cantinho tranquilo da casa de vocês, focados nos estudos, fazendo as atividades do PET, fazendo as atividades complementares com os temas daquela semana do PET, né? E também quero lembrá-los que o PET feito mais as atividades complementares feitas valem 15 pontos. Bom, estamos agora iniciando a quinta semana do PET 2 em História e nós iremos aprender a identificar, a comparar, a analisar a construção do capitalismo a partir da Europa e os desdobramentos para a configuração da primeira metade do século XX. A consolidação do sistema capitalista foi muito importante para o desenvolvimento tecnológico no final do século XIX de várias nações europeias, dos Estados Unidos, Canadá e Japão. Foi também responsável pela dominação e exploração europeias dos continentes latino-americano, asiático e africano. Culminou na Primeira Guerra Mundial e, posteriormente, o sistema se esgotou e resultou na crise de 1929, uma crise que teve início nos Estados Unidos, né? Com a superprodução das mercadorias. Bom, nesse mesmo momento, a teoria socialista foi abraçada pelo operariado russo, que fizeram uma revolução que marca a história recente e tem reflexos nas construções políticas, econômicas e identitárias de todas as nações do globo. Capitalismo e imperialismo, né? Foi uma riqueza europeia e também teve consequências para os anos iniciais do século XX. Nós iremos perceber que o sistema capitalista, o capitalismo, se consolida no continente europeu em várias nações por volta dos anos de 1850, né? É o momento em que também nações como os Estados Unidos, ainda com vários problemas internos, também se estimula a consolidar esse sistema socioeconômico lá. Em busca de matéria-prima, mercados consumidores e regiões para despejar e investir o capital excedente e, consequentemente, aumentá-lo, as principais nações da Europa se lançam numa corrida de domínio, expropriação e tratamento violento de regiões e povos na África e na Ásia. Esse neocolonialismo é conhecido também por imperialismo, com a justificativa de levar o modelo civilizatório europeu, né, que é a indústria, o cristianismo e a raça branca, né, para povos primitivos, os europeus e posteriormente os estadunidenses, japoneses, conquistaram territórios e exploraram os recursos naturais e povos dessas localidades. A disputa concorrencial capitalista, aliada às questões de rivalidades históricas e nacionalistas entre as etnias e nações da Europa, vai resultar na eclosão do primeiro conflito bélico militar na Primeira Guerra Mundial, né? Iniciada em agosto de 1914, após o assassinato do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro por nacionalistas sérvios, né, com nacionalidade dominada pelos austro-húngaros, a Primeira Guerra Mundial se estendeu por 4 anos. O conflito opôs vários países. Então, de um lado, a Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, o Império, né, Austro-Húngaro e a Itália. E, por outro lado, a Tríplice Entente, com a Grã-Bretanha, com a França e com a Rússia. Os investimentos financeiros pesados, né, na guerra e uma continuidade que parecia sem fim, acabaram por levar à eclosão popular lá no Império Russo. Entre as nações envolvidas no conflito, a Rússia, naquele momento, tinha uma estrutura agrária,
A população era majoritariamente camponesa, uma pequena classe operária, criada pelo aparecimento de incipientes de plantas industriais com capital estrangeiro e, em sua maioria, uma pequena classe burguesa nacional e dois grupos privilegiados que mandavam na Rússia, que era a nobreza vinculada à terra e o clero da Igreja Cristã Ortodoxa. Bom, comandada pelo czar, né, pelo imperador Nicolau II, a Rússia era extremamente pobre. A situação de miséria da maioria dos russos abriu espaço para o crescimento do pensamento socialista, né? O envolvimento russo na primeira década do século XX em conflitos imperialistas permitiu a formação de conselhos operários denominados sovietes e também permitiu a pressões dos grupos sociais que não usufruíam os privilégios como usufruíam a nobreza e o clero. O czar, quer dizer, o imperador, vai convocar então o parlamento, que é denominado Duma, né? Mas a situação foi agravada com a participação russa na guerra, né? E em fevereiro de 1917, apoiados pela classe burguesa, o partido menchevique vai liderar a revolução que depôs a família imperial. O povo russo pedia a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. E em fevereiro de 1917, apoiados pela classe burguesa, o partido menchevique lidera a revolução que depôs a família imperial e o povo, né, vai ficar solicitando mesmo a saída da Rússia da guerra. Mas o que fazia a Rússia ficar numa demora eram os acordos diplomáticos que foram mantidos. O maior partido de oposição dos mencheviques eram os bolcheviques, e que vai insuflar a população com o lema paz, pão e terra, que é o que o povo russo pedia, implorava, né? Que eles não estavam tendo nem paz, nem o pão, nem o alimento e nem a terra para plantar. Em novembro de 1917, os bolcheviques tomaram o poder e iniciaram a implantação do socialismo no país. Nós vamos saber que o socialismo é uma doutrina política e econômica que prega a coletivização dos meios de produção e de distribuição mediante a supressão da propriedade privada e das classes sociais. Uma das primeiras medidas dos bolcheviques foi negociar a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Bom, minha gente, a Revolução Russa foi a primeira revolução socialista bem-sucedida e que marcou a história do século XX, pois a partir desse momento, a experiência de um governo popular e da classe trabalhadora será exemplo para a classe operária de vários lugares do mundo, né? Nesse mesmo ano de 1917, os Estados Unidos entram no conflito, né? Entram na Primeira Guerra, ao lado de ingleses e franceses. E os Estados Unidos também vai auxiliar na derrota final da Alemanha. Porque, minha gente, quando havia já a Primeira Guerra, né? 1914, 1915, 1916, os Estados Unidos estavam dando suporte aos aliados, né? Levando a eles medicamentos, vendendo materiais bélicos, vendendo materiais hospitalares. Quer dizer, os Estados Unidos foi se fortalecendo economicamente nos princípios da Primeira Guerra Mundial. E em 1917 ele entra do lado, né, da Inglaterra, da França, e vai ajudá-los na derrota final da Alemanha. O presidente, na época dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, propôs um acordo de paz que não foi aceito pelos seus aliados. Após a rendição alemã, né, Inglaterra e França impuseram uma paz humilhante para os alemães, que foi o Tratado de Versalhes, onde a Alemanha foi duramente vencida na guerra
que foi considerada culpada pelos danos causados na Primeira Guerra e, para muitos historiadores, em conjunto com outros fatores, foi um dos vários motivos para o revanchismo alemão que vai culminar na Segunda Guerra Mundial. Bom, após o fim da Primeira Guerra, a Rússia foi se isolando cada vez mais das nações europeias, por sua adoção a um sistema socioeconômico diferente, né? Ela adotou então o socialismo, como eu já disse a vocês. As nações europeias buscaram recuperar suas estruturas físicas, restaurar suas atividades industriais e comerciais, contando inclusive com os recursos expoliados nos continentes asiático e africano, majoritariamente na África, né? Porém, a Itália e principalmente a Alemanha tiveram ao longo da década de 1920 uma recuperação muito difícil, o que ocasionou o aparecimento e o fortalecimento dos ideais nacionalistas, reverberados pela ideologia totalitária e nacionalista do fascismo, lá na Itália, e do nazismo na Alemanha, que nós iremos estudar no próximo momento. No final da década de 1929, o capitalismo ocidental chegou à exaustão produtiva. Como eu disse para vocês, houve muita produção para poucos consumidores, né? O pós-guerra, marcado pela recuperação econômica da França e Inglaterra e pela hegemonia, quer dizer, pela dominação econômica dos Estados Unidos, acabou desencadeando uma crise de superprodução industrial e agrícola. Sem conseguir vender seus estoques e também ao movimento especulativo na Bolsa de Valores de Nova York, em outubro de 1929, inicia-se nos Estados Unidos uma crise sem precedentes na história do sistema capitalista. Rapidamente, as indústrias ficaram sem condições de se manterem, demitiram muitos operários, a população, né, então ficou desempregada, não conseguia honrar com suas dívidas. A crise iniciada nos Estados Unidos rapidamente atingiu diversas nações, como também vai atingir nós aqui no Brasil. O Brasil teve como principal consequência a redução drástica na exportação do seu principal produto na época, o café, provocando um estoque gigantesco do produto, que precisou, inclusive, no governo de Getúlio Vargas, ser queimadas toneladas e toneladas de café para manter o preço de mercado, né? E, posteriormente, o incentivo à industrialização nacional. Com a paralisia do produto industrial na Europa e nos Estados Unidos, essa foi a saída para acessar bens de consumo pela população brasileira. A produção nacional também implantada no governo de Getúlio Vargas. Bom, minha gente, essa foi a minha explicação da quinta semana do PET 2. Espero que vocês tenham compreendido. Vão já fazer as atividades do PET e bons estudos para todos.